Oi, gente. Olha nós aqui de novo. Vou aqui explicar para vocês como vocês vão fazer a atividade dessa semana que está com vocês. Essa atividade aqui, ó. Tá bom? Olha só. Aqui nessa atividade nós vamos falar, essa atividade aqui remota, nós vamos falar sobre medidas, né? Outras medidas, no caso. Então, a primeira questão aqui... mas antes de falar da primeira questão, vocês vão abrir o livro aí na página 256 para iniciar esse estudo sobre medidas, tá? Vocês vão até a página 257 para resolver as questões, tá bom? Então, olhem, aqui eu tô com o livro de vocês, o mesmo livro que vocês têm aí. Então, utilidades de medida de outras grandezas. Então, são outras medidas, né? A medida que a gente está acostumada, que nem o metro, né? O quilômetro, o centímetro, essas coisas, a gente não está acostumado. Então, essas outras medidas aqui são medidas de armazenamento de informação, aqui na página 256. Então, leiam com muita atenção, que vocês vão precisar desse conhecimento para vocês responderem essas questões aqui, tá bom? No caso, eu coloquei quase as mesmas questões aqui, ó. São duas questões, são as mesmas que estão aqui, só com os números diferentes. Aí, por que, professora, você fez isso? Por quê? Porque o livro, ele tem a resposta lá no final, como todo mundo sabe. Então, para não ter uma cópia de uma resposta, eu mudei os números, né? Aumentei os números. Então, se você souber resolver essa questão do livro, você vai saber resolver essa questão aqui. No caso, esse livro aqui é o livro do professor, tá? Por isso que ele está respondido. Vamos lá. Na primeira questão aqui, ó, depois de você fizer esse estudo, você lê isso aqui, ó, bem direitinho, com muita atenção, porque aqui vai precisar de um pouquinho de atenção. Então, você vem aqui, ó, para a primeira questão. Eu não vou ler isso aqui para vocês, porque é muita coisa, o vídeo vai ficar muito longo, é muito chato, muito cansativo. Tá bom? Então, vamos logo para as questões. Então, olha, ao adquirir um pendrive de 128 GB, quantos bytes aproximadamente esse acessório consegue armazenar? Então, se vocês vierem aqui no livro e vocês verem a questão ainda tem assim, ó, responda no caderno usando potência de 2. Então, para facilitar, você vai usar a potência de 2 aqui, tá bom? Eu já fiz ela aqui no quadro e eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Olha só, eu vou apagar, quem já viu, viu, quem não viu, volta o vídeo. Eu vou apagar a resposta aqui, tá? E só o andamento, só para vocês terem uma noção de como é que vocês vão resolver, tá bom? Ó, 128 GB. 128 GB eu vou escrever da seguinte forma, ó. 128 vezes 2 elevado a 30. Se vocês forem nessa tabelinha do livro, vocês vão ver aí que 2 elevado a 30 equivale a 1 gigabyte, tá? Então, ó, 2 elevado a 30 vezes 8. Esse 8 aqui, gente, é um byte, tá? Um byte é 8 bits. Ou 8 bytes, né? Depende da forma que você vai ler. Então, olha só. 128 eu transformei em potência de 2 para ficar mais fácil, tá bom? Aí você vem aqui, ó. Como você fez? Eu fiz uma fatoração. 128 dividido para 2, 64 dividido para 2, 32 para 2, 16 para 2, 8 para 2, 4 para 2, 2 e para 2, 1. Então, quantos 2 eu tenho aqui, ó? Potência, né? Multiplicação de potência de mesma base. Então, repito a base, que é o 2, e somo os expoentes. Quantos 2 eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a 7. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 2 elevado a 7. Vezes 2 elevado a 30. E peguei o 8 também e escrevi em forma de potência de 2. De base 2. Ó, 2 elevado a 3. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Repito a base. Nesse caso aqui, ó. São bases iguais, ó. 2, 2 e 2. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, quanto é que vai dar? 7 mais 30
mais 3. Isso é igual a quem? A 2 elevado a quanto? Quanto é que dá essa soma aqui, ó? Se você somar, você vai ter um número que você vai colocar aqui em cima. É sua resposta. Ok? Não é difícil. Só baixa um pouquinho de atenção na leitura do livro. E você tá com o livro aí, você pode olhar o livro na hora que você precisar. Tá certo? Então, gente, olha, na segunda questão diz assim: um universitário tem na memória do computador 850 apostilas, com 850 KB cada uma. Quantas dessas apostilas ele conseguirá transferir por um software que tem medida de transferência de dados de 700 megabytes? Então, olha só o que você vai fazer, ó. 700 megabytes, né? Vezes 1024 KB. Isso vai dar igual a um número. Você vai fazer essa multiplicação aqui. Isso, ó, é 700 vezes 1024, tá? Vai dar um número. Esse número que der aqui, você traz ele para cá e divide por 850. O resultado, você coloca aqui na frente. Ele vai dar um resultado bem grande. Sei lá, nem sei. Ele vai dar um número mais ou menos assim... 800 e... Deixa eu ver, 800... Vamos supor que dê 860 e vários números aqui, ó. Você coloca só esse número primeiro aqui antes do ponto, antes da vírgula. Tá certo? É a resposta que você vai colocar aqui. Deu para entender? Ó, 700 vezes este valor aqui, ó. O resultado, você divide por 850, que é a quantidade de apostila que tem. Tá bom? Que é a mesma quantidade de kbytes, ó. 1024 kbytes, ó. 700 vezes 1024 kbytes. Então, aqui é a mesma quantidade de apostila, a mesma quantidade de kbytes que tem, tá? O resultado dessa operação aqui, você divide por 850, que vai dar a resposta aqui, ó, corretinha. Tá certo? Então, gente, olha, aqui tá dizendo assim, ó, para resolver as questões seguintes, você precisa ler o conteúdo das páginas, tá aqui, ó, 268, mas não é 268, é 258, tá? Segue a ordem. 258, 259, 260 e 261. Então, ó, a terceira questão diz assim: um satélite artificial atingiu a medida de distância de 7,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros da Terra. Qual é essa medida em unidades astronômicas? No livro de vocês, na página 260, tá falando aqui de unidades astronômicas. Tá vendo? Aqui, ó, unidades astronômicas UA. Então, essa unidade astronômica tem um quadrinho aqui, ó, que fala para vocês as medidas das unidades astronômicas, ó. Medida de distância entre os planetas do sistema solar e o Sol. Então, o planeta Mercúrio, aí aqui tem, ó, medida de distância aproximada em quilômetros. Então, do sistema solar e o Sol. Então, a distância de Mercúrio até o Sol, em quilômetros, é de 57.910.000 quilômetros. Então, medida de distância aproximada em unidade astronômica, 0,4, tá? Tem todos, ó, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, tem todos, ok? Então, como é que você vai resolver essa questão? Lembrando, gente, que ó, a órbita da Terra em torno do Sol tem a forma elíptica. Isso explica porque a medida de distância entre a Terra e o Sol varia de acordo com a posição do planeta Terra nessa trajetória. Então, vamos considerar a medida de distância média entre a Terra e o Sol é de, tem um número astronômico aqui, ou aproximadamente 150 bilhões de quilômetros,
escrito em notação científica, e fica 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então, esse dado aqui você vai usar para resolver essa questão, tá? Então, olha só. Esse satélite, eu quero saber qual é... Cadê? Qual é essa medida em unidades astronômicas, né? Então, ele atingiu uma distância de aproximadamente 7,5 vezes 10 elevado a 8. Então, ó, x, que é essa medida que eu estou procurando, ela é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 8. Dividido por quem? Dividido por essa distância que eu acabei de dizer a vocês aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês aqui no livro, ó. 1,5, né? 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então, você vai resolver esta operação aqui. Então, ó, 10 elevado a 8 dividido para 10 elevado a 8, isso aqui eu cancelo, porque vai dar 1, não é? Então, vai ficar 7,5 dividido por 1,5. Quanto que é 7,5 dividido por 1,5? Isso é igual a quanto? Essa aqui é a resposta que eu quero que vocês me deem. Tá certo? Essa aqui da terceira questão.